Graça e paz, bom dia. Privilégio nós estarmos aqui, primeiro domingo do ano. Quero desejar a você um ótimo 2021. Com certeza 2020 foi um ano muito diferente, difícil para muitas pessoas. Cada um tem a sua experiência de vida, logicamente, mas eu espero que ao longo de 2020 e ao se completar 2020 e iniciar 2021, que você possa fazer um balanço e tenha a percepção do cuidado de Deus com a sua vida. Que você possa olhar para 2020, apesar de todas as dificuldades, conseguir ver os momentos em que Deus realmente se manifestou de maneira milagrosa na sua vida, cuidando da sua vida. E é um privilégio podermos, mesmo que à distância, compartilhar deste momento. Espero que o Senhor fale contigo nesta manhã, espero que o Senhor fale contigo ao longo de todo o ano. Que em nome de Jesus, esse ano de 2021, independente da situação à nossa volta, que o seu relacionamento com Cristo possa ser um pouco mais crescido, um pouco mais avançado, que você possa dar próximos passos no relacionamento com Cristo, amém? Que Deus abençoe a sua vida e vamos orar para iniciar este momento. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor é real em nossas vidas e se revelou a nós em 2020. Apesar de tudo que vivemos, Pai, apesar de todas as dificuldades, Pai, de todas as vidas, Pai, que passaram por momentos difíceis ou não, Pai, ao longo de 2020, que em nome de Jesus, pessoalmente, Pai, possamos ter a nossa fé acrescida ao longo de 2020, para agora em 2021 podemos, Pai, começar o ano e levar o ano de forma tal que tenhamos um relacionamento mais afinado com o Senhor, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e continue a operar em nós. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Descanso em ti,
desejo a tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, Senhor. É o meu sustento, meu alimento, e tudo que eu faço desejo a tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, Senhor. É o meu sustento, meu alimento, e tudo que eu faço desejo a tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, Senhor. É o meu sustento, meu alimento, e tudo que eu faço desejo a tua presença, e tudo que mais quero desejo a tua presença, e toda a minha vida desejo a tua presença, Senhor. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu.
foi por amor. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida, Pai. Obrigado por sabermos, Pai, dar a oportunidade de que nós leiamos Sua Bíblia, Sua Palavra e podemos ter a consciência que necessitamos de Ti, Pai. E nós pedimos, Pai, eu peço do fundo do meu coração, Pai, que o Senhor nos aceite, Pai. Porque nós somos falhos, mas o Seu amor se renova a cada manhã e nós somos muito gratos a isso, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. As montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Com os meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nossa, o mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa ao mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu,
sobre a morte venceu. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, amor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, amor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. E eu quero hoje com você, nesta manhã, falar a respeito de um evento, de um momento da palavra, em que nós temos um cenário muito parecido com esse, que nós estamos vivendo por causa de 2020. Né? E assim como o Alan já disse, né, às vezes a gente está um pouco receoso com 2021, como será, né? A gente fica naquela expectativa, quanto tempo mais de 2021 essa luta vai entrar, essa dificuldade vai acontecer. E eu quero, na verdade, nessa manhã, caminhar com você a respeito de um texto e fundamentar a nossa mensagem de hoje em duas perguntas. Onde nós estamos e para onde nós vamos? Nós falamos já isso também há 2 semanas e na semana passada também. Muito pouco do que nós vamos viver vai simplesmente surgir do nada. Né? Mas muito do que a gente vai viver é já uma colheita do que já vem acontecendo, é uma colheita do que nós já plantamos. Talvez não nós no sentido individual, mas como humanidade. Né? Nós, às quintas-feiras, estamos lendo o livro do John Stott, chamado Discípulo Radical. E ali a gente tem vários temas que são postos diante da palavra de Deus para nós conversarmos sobre a nossa fé. E um deles foi, por exemplo, o meio ambiente, né? O nosso cuidado com a criação. E nesse processo do entendimento do nosso cuidado com a criação, né, se nós assumirmos e entendemos que esse vírus veio de um problema, né, sanitário, a gente precisa entender que esse vírus também é resultado de uma realidade, né, social, sociocultural, de um lugar em que tem pessoas que passam necessidades. Né? E eu ouvi muitas pessoas ao longo desse ano dizer assim, porque a China é como se eles fossem... Eu cheguei até a ouvir menções dizendo de que Deus não estava naquele lugar. Pessoas desinformadas de que a igreja que mais cresce no mundo hoje, uma das igrejas que mais cresce, é a igreja chinesa, que é uma igreja subterrânea, né, no sentido de eles não podem expressar a sua fé e não podem evangelizar. Então você anda pela China e você não vê igrejas, você não vê nem igrejas católicas. O cristianismo ali não é visível, né, mas ele é real. E que nós possamos entender, então, que inclusive o coronavírus é uma resposta de uma humanidade que vem plantando. Mas eu espero que, diante dessa percepção, você saiba de uma coisa. O plantar está em nossas mãos. O plantar está nas suas mãos. E por isso eu quero hoje caminhar com você por um texto, fazendo essas duas perguntas. Onde nós estamos e para onde nós vamos? E nesse texto eu quero que você repare que nós vamos falar sobre Pedro, sobre o chamado de Pedro. E eu quero que você repare que Pedro ele está sempre em um lugar, ou em uma situação, e ele passa para um próximo nível, e passa para um próximo nível. E eu quero que nessa caminhada você se questione onde você está nessa história, onde você se encontra. Né? Quando a gente lê a Bíblia, às vezes a gente se coloca no lugar do personagem ali. Né? Por exemplo, quando você lê um texto de Paulo, uma carta de Paulo, você pode se colocar no lugar das pessoas para quem ele está escrevendo e ler aquela carta como se fosse para você. Às vezes você pode se colocar no lugar de Paulo e ler como se você estivesse dizendo aquilo para alguém. Às vezes você pode se colocar num lugar totalmente fora desses dois e avaliar o texto pela sua poesia ou pela sua escrita. Né? E hoje, nesse texto, eu quero que você avalie a sua vida, se coloque no lugar de Pedro. E pegue a situação que você quiser, seja familiar, seja profissional, seja os seus estudos, e que seja o barco. Então, caminhe comigo hoje por esse texto, pensando
nessas coisas. Onde nós estamos, pensando em 2020, para onde nós vamos, pensando em 2021. Que você pense, se coloque no lugar de Pedro, que a sua situação que você quiser seja o barco e que, principalmente, Jesus seja a grande questão de aonde você está no seu relacionamento com Cristo. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. E nós vamos ler sobre o momento em que Jesus chama os seus primeiros discípulos. Você com certeza conhece essa história, porque essa história ela é muito marcante. É uma história muito conhecida, inclusive, por quem não é um leitor ávido como você da Bíblia. Não é? É uma história conhecida, inclusive, por quem nem cristão, vamos dizer o seguinte, né, nem evangélico é. Lucas capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Ok? Diz assim. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E a todos ele disse, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque é o Senhor que está dizendo, porque és tu que está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Então, fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, de forma que ambos os barcos começaram a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Vamos orar? Pai, nesta manhã, nós primeiramente queremos te agradecer por tudo. Te agradecer pela palavra, te agradecer pela tua misericórdia que se renova em nossas vidas. Te agradecer, Pai, porque o Senhor é conosco e nós sabemos disso. Nós temos percebido isso, Pai. E te agradecemos por essa maravilha que podemos perceber isso, Pai. E podemos confessar que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, nós te pedimos que nessa manhã o Senhor fale aos nossos corações e que nós possamos realmente ouvir a sua voz, Pai. Esse é o meu pedido nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Veja, Pedro está ali, Pedro e seus companheiros de trabalho, e depois de uma longa noite, não pegaram nada. Eram profissionais, sabiam o que estavam fazendo. E como eles não pegaram nada, como o texto nos diz, agora eles estavam preparando, estavam lavando suas redes, consertando algo que tivesse realmente alguma avaria, alguma coisa assim, porque eles estavam, na verdade, se preparando para uma próxima pesca, para uma próxima noite. Né? Quando eles estavam ali arrumando suas redes, os barcos estacionados, por assim dizer, não sei como é que se usa o termo para o estacionar de barcos, mas ele estava ali com o barco parado. Então Jesus, comprimido pela multidão que queria ouvi-lo, viu esses barcos e pediu, então, entrou em um dos barcos e pediu para que Pedro afastasse um pouquinho da praia. Então Pedro se afastou um pouco, de modo que ele ainda estava no raso. No raso, entenda muito bem isso, né? Estava a uma distância necessária para que Jesus falasse e o povo ouvisse. Então Jesus ensinou, Pedro ali, ele ensinou, e quando ele terminou de ensinar, ele disse assim para Pedro, olha, agora vai para o fundo, né? Vai para o fundo, onde as águas são mais profundas, e ali vocês lancem suas redes. Nesse momento, Pedro olhou e disse assim, Jesus, nós já fizemos tudo o que poderia ser feito à noite. Pescamos a noite inteira e não conseguimos nada. Mas como é o Senhor que está mandando, então nós vamos fazer. Foram ao fundo, jogaram suas redes. E quando eles puxaram as suas redes, veio uma pesca de tal forma, como o texto nos diz, que eles precisaram pedir ajuda e dividir aquele peso. Veio outro barco.
E esses 2 barcos estavam cheios de tal forma que eles quase começavam a afundar. Então, Pedro, abismado com aquilo que tinha acontecido, porque era pescador, sabia que de manhã o lugar de se pescar não era nas águas profundas por causa da migração dos peixes, e ele ali, abismado pelo que havia acontecido, sabendo e reconhecendo que era um milagre, então ele se prostra diante de Jesus e diz: olha, se afasta de mim, se ausenta de mim, não sou digno de olhar para ti porque eu sou um homem pecador. Pedro, na verdade, está dizendo: olha, o Senhor é o Senhor. Tu és o Filho de Deus. Ali Pedro já estava começando a sua grande confissão e se prostrando diante de Jesus. Então Jesus disse para ele: olha, não tenha medo, porque a partir de agora você não vai mais ser pescador de peixes, mas será pescador de homens. Então aqueles homens que tinham acabado de fazer a sua maior pesca, acabaram de ver a maior coisa que eles viam em âmbito profissional, agora eles arrastam seus barcos de volta para a margem, e agora eles voltam de outra maneira. Agora eles são outras pessoas, eles têm uma outra percepção a respeito da vida, que está a respeito do mundo, a respeito de tudo. E ali eles iniciam, então, a sua caminhada com Cristo, de forma que eles se tornam quem vocês já sabem que Pedro é e os seus amigos que ali com ele estavam. Veja, quando nós começamos essa história, nós percebemos a coisa. É muito parecido com o nosso cenário, uma noite muito difícil. 2020 foi um ano muito difícil para muitas pessoas. Não sei como foi para você, né? Talvez você esteja agora, nesse momento, lavando suas redes, se preparando para o próximo ano. Talvez 2020 para você foi difícil de uma tal forma que você está se planejando, vamos dizer até profissionalmente, que talvez fique mais fácil de nós percebermos o cenário e fazer o paralelo. Então, estamos diante dos nossos barcos estacionados, nos preparando para a próxima pesca. Mas uma questão muito importante desse momento da história de Pedro é o seguinte: Pedro está lavando as suas redes, Pedro já havia feito tudo o que ele podia fazer para conquistar o que ele queria, mas Jesus não estava no barco. Então, nesse momento que Pedro está ali lavando as suas redes, preparando-se para a próxima pesca, Jesus entra no barco. Quando Jesus entra no barco, nós vamos para um segundo momento da vida de Pedro, nessa breve história. Agora Pedro está com tudo que lhe era de trabalho, porque perceba que quando Jesus manda eles para o fundo, Pedro tem o barco, tem as redes, tem tudo o que ele precisava para trabalhar novamente. Estava tudo ali pronto, mas ele estava simplesmente ouvindo Jesus, e Jesus ensinando. De forma que quando Jesus termina de ensinar, ele fala assim: olha, Pedro, agora você vai mais para o fundo. No primeiro momento, nós temos alguém que está fora do seu barco, está arrumando o seu barco, arrumando suas redes, mas Jesus não está no barco. E talvez você esteja nesse lugar. O lugar de alguém que está frustrado por algo que não aconteceu, por planos que não... olhou para si e viu: olha, eu sou capaz, eu tenho conhecimento, mas alguma coisa aconteceu nessa noite de 2020. Alguma coisa aconteceu nesse tempo em que nós não conseguimos o que nós achávamos que estava no nosso poder. Mas aí Jesus entra no barco. E nós passamos para um segundo nível de vida, para um segundo estágio das nossas vidas, que é quando Jesus entra no nosso barco e começa a ensinar. E muitas vezes nós estamos nesse momento, nesse segundo momento de Pedro. Estamos com Cristo, temos tudo pronto, mas não sei se você já passou por isso. Parece que as coisas não andam às vezes. Eu estou ouvindo já Jesus, eu já estou aprendendo, mas alguma coisa ainda não está acontecendo. Eu ainda estou com a lembrança daquelas minhas frustrações, mas estou ouvindo coisas que são maravilhosas. E alguma coisa está acontecendo. Eu imagino Pedro naquela situação. Pedro, depois de uma noite cansativa, de muito trabalho, depois de uma noite... Aliás, eu acho que não tem cansaço pior do que você ter feito e não conseguido aquilo que esperava, porque foi em vão o seu trabalho. E Pedro está ali numa sensação de total frustração, mas agora alguma coisa está acontecendo. E Pedro está ouvindo Jesus falar, Pedro judeu, está vendo aquela multidão, está vendo ser um participante daquela história, e alguma coisa está acontecendo.
E aí, naquele momento, quando Jesus acaba de ensinar, que é um momento que muitas vezes nós não percebemos. Existem dias, existem momentos da nossa vida em que nós devemos não parar de aprender, mas nós precisamos levar para a prática algumas coisas que Jesus ensinou. Às vezes a gente está há muito tempo aprendendo. Estamos lendo, estamos estudando, estamos lendo, estamos estudando. Mas parece que a gente tem poucas experiências. Sabe, nós temos muitos testemunhos a respeito de outras pessoas, contamos muitas histórias que ouvimos, falamos de muitos fatos que Deus fez na vida de alguém, mas parece que a gente olha para a nossa vida e a gente fala assim, mas e agora? Pedro talvez estava ali, Jesus talvez tenha contado, explicado de maneira maravilhosa as Escrituras, falando a respeito de Moisés, de Noé, de Elias, falado a respeito de personagens que Pedro conhecia, e Pedro ali aprendendo tudo aquilo. Então, quando acaba, Jesus fala assim, agora, Pedro, agora, Jesus poderia virar e falar assim, agora que eu já ensinei, você pode me levar de volta, que agora eu preciso seguir minha caminhada. Mas não, ele fala assim, agora, Pedro, que eu já expliquei, que eu já fiz aquilo que de melhor podia te alimentar, agora vamos para o fundo. Agora vamos um pouquinho mais para o fundo. E perceba que ali ainda existia uma proximidade de Pedro com a multidão. O que Pedro ouvia e a multidão ouvia era a mesma coisa. Mas agora parece que, o texto logicamente não diz isso, mas eu vou interpretar dessa forma esse momento. Parece que Jesus fala assim, agora vamos nós dois um pouquinho mais para o fundo. E a gente, muitas vezes, nós cristãos, nós fugimos desse momento. Porque ir um pouquinho mais profundo com Jesus, a gente sabe, a gente conhece a história. A gente sabe como é que funciona. E outra, muitas vezes esse ir um pouquinho mais profundo com Jesus é um pouco conflitante com o que nós sabemos, com o que nós temos em nosso controle. Parece que ir um pouquinho mais profundo é sair do controle da situação. Parece que ir um pouquinho mais profundo é perder o... Olha, eu sei que agora não é mais momento para isso. Às vezes ir um pouquinho mais profundo, fazer um pouquinho mais, ir além. Não, mas eu não acho que eu deveria fazer isso. Era o que Pedro estava falando. Olha, Jesus, pela minha experiência, eu não deveria fazer isso. Mas existe um ensinamento nesse fato que é o seguinte. Deus só pode operar na obediência. Jesus Cristo só opera quando a obediência acontece. Por mais difícil que isso seja para mim e para você compreender. Jesus está explicando, Jesus está ensinando e Pedro está aprendendo. Mas chega um momento em que Jesus disse, agora vamos mais para o fundo. E aí vamos ser só eu, você e o seu conhecimento. Em outras palavras, era Jesus dizendo assim, agora vai ser só você e o seu conhecimento, eu e o meu poder. E a gente tem um pouco de medo desse momento. Porque a gente gosta de estar no controle da situação, mas ele fala, vamos mais profundo. Vamos fazer o que você acha que não vai rolar. Vamos fazer o que você nem imagina. Sabe o que você planejou, o seu conhecimento, tudo? Não está errado, mas vamos para uma questão de experiência. Vamos nós dois. Então Pedro vai. Quando a gente lê o texto, parece que foi instantâneo. Pedro jogou as redes, puxou, foi coisa simples. Mas, quando Pedro joga as redes, Pedro não viu os peixes vindo, se aproximando e entrando. Não. Pedro jogou a rede e obedeceu. E não viu nada, mas ele jogou, ele obedeceu. A gente tem medo de ir um pouquinho mais profundo por causa disso, porque a obediência, na verdade, ela revela a fé. A fé, ela se manifesta na obediência. Pense o seguinte, um filho e um pai. Quando o pai dá uma ordem, o filho nem sempre... Aliás, na maioria das vezes, não sabe por que o pai está dizendo aquilo. Não sabe por que o pai está falando aquilo, sendo que no olhar dele, não, pai, mas parece que aquela festa não tem nada a ver. Não, pai, mas parece que esse amigo está tudo bem, ele me parece uma boa... E o pai, que tem um olhar à frente do filho, fala assim, não, filho, não é assim que a coisa funciona. Não é assim que a coisa acontece. Mas quando o filho tem fé no pai, ou acredita que o pai o ama, e mesmo sem entender, o obedece, ele revela a sua fé no Pai. A obediência revela a fé. E às vezes a gente não dá esse passo de obedecer, de fazer aquilo. A gente quer entender. Não, Deus, tudo bem, eu faço, mas me explica como é que... Me conta como é que vai ser. E Jesus diz, vamos mais para o fundo e faz o que eu estou falando. Você não vai ver o peixe se aproximando, você não vai... Quem já pescou, quem pesca aqui sabe. Você joga lá, aí às vezes a gente vai pescar, eu, meu irmão, meu pai...
Aliás, vocês têm que orar para o meu pai, que não pega peixe, gente. Tem uma pessoa difícil de pegar um peixinho, é meu pai. Aí vai lá com o meu tio, né? Eu tenho um tio bem competitivo, uns tio bem competitivo igual nós, assim. Aí, às vezes, a gente está lá, já passou tempo e não pega, aí tem hora que a gente fica irritado, né? Aí eu olho para o meu irmão e falo assim, não tem jeito, meu, você joga aí, é sorte. O peixe vem, o peixe não tem como combinar com o peixe. Aí começa a zoeira, aí meu irmão fala assim, não, o bom era ter uma roupa de mergulho que a gente entrava e via onde os peixes estão, jogava no lugar certo. E quando o Pedro joga a rede, essa é a percepção dele, olha, ele joga, mas na cabeça dele, o conhecimento dele diz assim, ó, os peixes não estão aqui. Mas quando ele obedece, aí o milagre começa a acontecer. Jesus opera. E os peixes vêm. Então, quando eles puxam, e aí é um próximo lugar, Pedro, ao passo que ele obedece, ele colhe o fruto da sua obediência. E aí chega a hora dele fazer duas coisas. Chega a hora dele santificar a Jesus Cristo, ou glorificar a Jesus Cristo, e compartilhar. A gente se perde muitas vezes nesse lugar. Às vezes a gente, quando Deus opera, algumas pessoas se vislumbram, algumas pessoas começam a achar que não, veio porque eu fiz uma pesca, olha, minha rede estava bem lavada. Porque se minha rede não tivesse, sorte que eu consertei certinho, né, Jesus? Se eu não tivesse feito os remendos na rede, não tinha dado certo. E tem pessoas que começam a achar, se perdem nesse momento. E começam a querer carregar tudo. E perceba, a gente aprende que essa história é uma coisa muito importante. Ninguém carrega milagre sozinho. Quando Jesus opera o milagre ali, ele automaticamente faz com que Pedro tenha que chamar outras pessoas. Muitos não tiveram o momento de intimidade que Pedro teve com Jesus. Mas muitos outros conseguiram experimentar o resultado da intimidade de Pedro com Cristo. E a gente, às vezes, se perde nisso, porque a gente acha que o que Deus fez para nós e fica para nós. E nós precisamos dar um segundo passo, que é entender que quem fez foi Jesus Cristo. Quem fez foi o Senhor. Perceba que Pedro primeiro chama Jesus Cristo de mestre, mas depois do milagre, agora ele chama Jesus Cristo de Senhor. Como quem diz, olha, Pedro antes, ele só estava ouvindo o ensinamento de Jesus. Quando ele percebeu quem Jesus era por causa do seu ensinamento, agora ele ouve a ordenança de Jesus. Às vezes a gente quer só aprender o que Jesus tem a ensinar, mas não quer ouvir o que Jesus tem a mandar. A gente é bom de saber o que Jesus pensa, mas é ruim de obedecer o que ele diz. E isso eu estou dizendo no mesmo lugar que você, meu irmão. A gente é muito bom de entender o que Jesus diz, mas a gente é pouco bom de aceitar a ordenança. Ele fala, então vai lá e faz. Mas aí você não está sabendo, Jesus. 2020 foi o coronavírus, o senhor não ficou sabendo? E aí a obediência se retarda, e obediência retardada é desobediência. Amém? Quem obedece depois está desobedecendo. Está desobedecendo, aí uma hora obedece. Então, Pedro vê o milagre, chama outros e eles compartilham, de modo que os barcos estão quase afundando. Porque, na verdade, o milagre não é para enriquecer a Pedro, mas é para revelar a ele quem Jesus era e para revelar aos outros o que tinha acontecido ali, quem Jesus era. E aí, naquele momento, o texto nos diz que depois de Pedro glorificar a Jesus Cristo, ele volta, arrasta os barcos para a margem e vai seguir a Jesus Cristo. Perceba que, imagine você ter uma empresa e você está orando para Deus abençoar. Olha, Deus, a gente está só pagando, está ficando no zero. Eu não estou tirando lucro, não estou... Mas aí, de repente, acontece algo e sua empresa lucra. E aí, quando o negócio virou, aí o que você faz? Abandona a empresa. Não faz sentido. Faz? Não sei para você, né? Quem tem empresa aí, ou quem, né? Daí lá um profissional, Senhor, está difícil esse trabalho, eu estou recebendo tanto, mas eu trabalho tantas horas, e Deus, de repente, faz o milagre, seu chefe vem e fala assim, agora nós vamos dobrar o seu salário. Aí você fala assim, obrigado, então dá minhas contas que eu estou indo embora. Mas como assim? Como assim? Quando Pedro entende quem Jesus é, aí tudo agora perde sentido.
Perceba que o barco agora ficou para trás. Perceba que Pedro agora ainda é pescador, mas não mais de peixes. Agora ele é pescador de homens. Perceba que ainda Pedro vai usar os seus conhecimentos, vamos dizer o seguinte, de isca, não sei, seu conhecimento de rede, de como alcançar mais, ao invés de pescar simplesmente com uma vara. Você perceba que Pedro ainda vai usar os seus conhecimentos de angariar agora pessoas. Porque agora o trabalho de Pedro ganha um novo sentido. Então, não é necessariamente como se você abandonasse o seu emprego, mas é como dizer o seguinte, agora a empresa virou, agora você está dando lucro, agora a empresa, impressionantemente, sabe o que aconteceu? A gente teve que chamar outra empresa para se juntar com a gente, para dividir o trabalho, os lucros, porque, olha, estava muita coisa. Mas agora, tudo isso ganha um novo sentido, porque a gente percebeu que o que a gente conquista com esse trabalho não é nada. Porque a gente pescava até ontem. E achava que os peixes que a gente pegava era por causa do nosso conhecimento, mas a gente descobriu que quem manda nos peixes estava na nossa frente. A gente até ontem ganhava dinheiro de maneira que a gente sabia como fazer conta, sabia diminuir custos, a gente tinha total controle. E a gente descobriu, de repente, que o dono do ouro e da prata estava na nossa frente. A gente até já tinha ouvido ele falar. A gente até conhecia ele, a gente viu ele andando por aí. Mas a gente foi um pouquinho mais profundo com ele e descobriu que as coisas eram diferentes. A grande questão para mim e para você é onde nós estamos nessa história. Talvez a gente ainda não colocou Jesus para dentro do barco. E está frustrado, achando que lavar as redes simplesmente vai resolver o nosso problema. Tem gente que está um pouquinho antes até. Tem gente que já abandonou até as redes e falou assim, desistiu da vida. Tem gente que fala assim, 2020 mostrou para mim que eu não posso nada. E nós temos pessoas em situação assim. Temos pessoas que em 2020 estão em depressão profunda porque acharam que estavam no controle e descobriram que não estavam. E pior, não estavam no controle e não encontraram quem estava. Mas eu e você também descobrimos em 2020 que nós não estávamos no controle. Vou dar um exemplo pessoal. A minha área era uma área muito produtiva. Eu atendia 2 empresas, né, no trabalho que eu faço, e assim, tinha hora que eu tinha que falar assim, não, esse eu não vou fazer, esse eu não vou fazer, esse eu não vou fazer. E do nada, foi assim, gente, não estou exagerando, foi do dia para a noite. Do dia para a noite, não existia mais nada. Parecia que eu estava no controle da situação. Eu falava assim para Deus, eu vou pegar menos trabalho porque eu quero trabalhar mais tempo com a palavra, estudar mais. E, de repente, eu tinha muito tempo. Ixi, li livros e livros. Tinha muito tempo. A gente achava que estava no controle. Só que, graças a Deus, eu e você descobrimos que não estávamos no controle, mas, dentro do nosso barco, estava quem tinha o controle. E a gente percebeu isso. E talvez você esteja nesse lugar, em que está no barco, com tudo pronto. Mas as coisas não estão andando ainda. Mas você já percebeu que o mestre está no barco. E você está ouvindo os ensinamentos e está dizendo, olha, faz sentido. Mas talvez você esteja nesse lugar e não esteja no próximo, que é um pouquinho melhor. Que é o lugar onde a gente deixa de ouvir os ensinamentos e passa a ouvir as ordenanças. Deixa de simplesmente ouvir o que ele diz sobre as coisas, para ouvir o que ele diz para nós. Pedro, quando acaba o ensino de Jesus ali, Jesus para de ensinar, Pedro olha para Jesus e agora a conversa é olho no olho. Agora Jesus vai dizer o que Pedro tem que fazer. E a gente foge desse momento. A gente estuda a Bíblia. Estou falando por mim. Às vezes a gente estuda a Bíblia, estuda. E aí, quando chega a hora da gente ouvir, e Deus falando assim, agora é a hora de você fazer isso. Aí a gente dá um passinho para trás, porque eu prefiro continuar aprendendo, Jesus. Vamos continuar na faculdade e melhor a gente não entrar nessa história de estágio, de fazer TCC. Vamos deixar por aqui mesmo, vamos continuar estudando. Porque tem muita Bíblia para estudar ainda, Jesus. E Jesus está dizendo assim, agora é a hora de você ir um pouquinho mais profundo. Porque lá no fundo, vai ser nós dois. O seu conhecimento e o meu poder. E aí é a hora da gente revelar a nossa fé, de obedecer. Talvez você já esteja nesse lugar, onde você já está no fundo, você já está obedecendo, você já está jogando as redes, ainda não viu a multidão de peixes. Né? Eu tenho sempre uma dificuldade com essa palavra. Cardume. Você ainda não viu o cardume vir.
Mas você está jogando nas redes, você está revelando a sua fé. Amém. Saiba que Deus é fiel. E o milagre dele acontece quando a gente não vê. Então você está ali obedecendo. E aí talvez você esteja no próximo momento, que esse momento para você tem sido ótimo esse ano. Talvez você nesse ano, quando áreas morreram, pense em quem trabalha com shows. Não tem mais. Pense em quem ganha... quer ver um trabalho simples? Pense naqueles caras que vendem pipoca nos estádios para a torcida. Não tem. Não tem. Já não era muito que se ganhava com isso, mas não tem. E talvez você olhe para 2020 e a sua empresa não parou, seu lucro não parou. Ou mesmo, você olha para 2020, a sua família, ninguém adoeceu? Ou ninguém pegou essa doença? Ou você olha para o seu entorno e pessoas não foram atingidas mentalmente pelo medo, pessoas não foram atingidas. Talvez você esteja nesse lugar. Esteja tendo a sua fé acrescida. Porque quando a gente percebe o poder de Deus, que é maravilhoso, e percebe o cuidado de Deus com as nossas vidas, aí é hora da gente partir para o próximo passo, dividir. Glorificar a Jesus Cristo e dividir. Pedro, ali ele fez algo que todo mundo vai fazer, se prostrou diante de Jesus. A Bíblia diz que vai chegar um dia em que todo o joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. E Pedro ali naquele momento já fez. E talvez você já colheu, já tem visto, mas ainda não glorificou a Jesus Cristo. Ainda não expressou quem Ele é de fato. Ainda não compartilhou dessa fé que foi acrescida no seu coração por conta do que você viveu nesse ano. Então que 2021 seja o momento de você estar no próximo lugar. Glorificar a Jesus Cristo e compartilhar aquilo que você colheu. Talvez você tenha uma família maravilhosa que tem caminhado em Cristo e é hora de compartilhar disso, agregar pessoas na sua realidade familiar, no seu núcleo familiar, para viver esse amor. Esse é o próximo passo. Agora, talvez você esteja nesse lugar já. Você já compartilha, você já vê o milagre, você sabe quem Jesus é. Agora chega a hora de dar um passo, talvez o mais difícil. Fazer com que as coisas mudem de sentido. Fazer com que o seu trabalho, se não for abandonado, porque alguns não vão abandonar o trabalho, para servir a Jesus Cristo e levar a mensagem do reino de maneira integral, no sentido de profissional, inclusive. Então, que você leve de maneira integral através do seu trabalho. Que você leve de maneira integral através das suas finanças, através de tudo que o Senhor tem posto em sua mão, através da sua família, através da sua capacidade emocional, o que quer que tenha sido. 2020 foi uma noite muito difícil para muitas pessoas, em que muitas pessoas hoje estão olhando para 2021 com medo. Estão olhando para a próxima noite de pesca pensando, será que a próxima vai ser assim? Será que... Sabe aquele, para quem tem empresa, né? Sabe aquele mês que ficou no vermelho? E você olha para o negócio e fala, e aí, será que eu fecho para não ficar mais do vermelho ainda? Ou será que a próxima noite vai ser diferente? Talvez não. Talvez você já encontrou Jesus dentro lá do seu barco. As coisas estão lá, a rede está lá, o barco está lá, os peixes estão lá e você não está vendo, o rio está lá, e você está aprendendo. Que você passe para o próximo lugar. Que 2021 seja o ano do próximo lugar. Seja o lugar de obedecer. Se você já obedece, que seja o lugar de compartilhar e de cada vez mais glorificar a Jesus Cristo. Se você já está nesse lugar, que seja o ano de se aprofundar ainda mais. Você conhece a história de Pedro. Pedro, logicamente, que aqui ele inicia sua caminhada. Logicamente que com essa história nós aprendemos que é necessário dar um próximo passo. Onde você está nessa história? Quem é você nessa história? Com certeza, nenhum de vocês é o Pedro que não tem Jesus dentro do barco. Mas talvez alguns de nós precisam dar alguns próximos passos. Talvez em algumas áreas você esteja num ponto e em outras você esteja em outro. Mas que em nome de Jesus, eu e você, estejamos prontos para ir para o próximo passo em 2021. Para ir para o próximo lugar. Que nós possamos realmente dar um próximo passo na nossa vida com Deus.
Porque com certeza, isso vai fazer total diferença na sua percepção, não da sua caminhada. Não a maneira simplesmente como você olha para o barco, mas isso vai mudar como você olha para tudo. Pedro, a partir daquele dia, passou a olhar para tudo de outra maneira. Por quê? Porque agora ele tinha como filtro nos seus olhos a Jesus Cristo. Que eu e você tenhamos a Jesus Cristo como filtro dos nossos olhos. Por mais que tenhamos momentos que nós falhamos, que nós tropeçamos, como Pedro também fez, mas que nós venhamos a dar esse próximo passo, um passo de avanço nas nossas vidas com Deus. Porque eu não tenho dúvida disso. Você já conhece a palavra, você já sabe o que Jesus ensina. Agora é hora da gente ir mais para o fundo. Se você puder pegar uma palavra, né, para 2021, que seja essa, a ordenança de Jesus. Vamos mais para o fundo. Vamos um pouquinho mais para longe da beira, onde só nós dois, onde nós dois vamos nos ouvir e vamos nos conhecer melhor, onde você vai me mostrar o seu conhecimento, talvez, e eu vou te mostrar o meu poder. Que seja esse lugar que eu e você estejamos em 2021. Se você entende que... Se você se encontrou nessa história, eu te convido, em algum lugar dessa história, eu te convido a ficar de pé nessa manhã. E nós vamos orar. Feche seus olhos, ponha a sua mão no seu coração, se você quiser. E diga a Ele, Senhor, ouve as nossas orações, ouve o que nós dizemos. Ele é um Deus de relacionamento pessoal. E por isso, nessa manhã, eu te convido a falar com Ele. Onde é que você está? Quem é você nessa história? Onde você está nessa história? E qual é o próximo passo que você quer dar no próximo ano? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Porque, graças ao Senhor, a sua misericórdia, a tua graça, o teu amor, o Senhor já está em nossos barcos. Queremos te agradecer, eu quero te agradecer, porque aqui todos nós pudemos, nesse ano de 2020, perceber a tua presença, o teu cuidado, o teu amor. Nós sabemos que também ao longo desse ano tivemos momentos de fraqueza, momentos de dúvida, momentos em que nós elevamos o nosso conhecimento, o nosso próprio entendimento ao poder do Senhor. Muitas vezes porque nós não tínhamos total dimensão de quem estava no barco. Queremos te pedir perdão porque muitas vezes nós queremos ficar simplesmente escutando os seus ensinamentos sem ouvir as tuas ordenanças de maneira pessoal. Estamos prontos para saber o que o Senhor diz, mas muitas vezes não estamos prontos para obedecer o que o Senhor manda. E por isso nós queremos te pedir perdão nessa manhã, pela nossa obediência retardada ou pela nossa desobediência de fato, Pai. Que nós venhamos a saber que o Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas, Pai, segundo o teu plano, que é a redenção daqueles que reconheceram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador de maneira plena quando Ele voltar. E que nós estejamos inseridos nesse plano, Pai. Que assim como Pedro, Pai, que naquele dia deixou de usar os seus conhecimentos para lucrar para si mesmo, apesar de estar diante da sua maior conquista, Pai, material. Que nós também, como ele, Pai, possamos usar de todo o nosso conhecimento para a propagação do Evangelho. Que sob a palavra de Jesus Cristo possamos realmente, Pai, levar uma vida de falar do Teu amor, de viver o Teu amor, de expressar o Teu amor, apesar de sabermos, Pai, que vamos ter momentos de dificuldades, por causa da nossa natureza humana que ainda milita em nós, por causa, Senhor, deste mundo, que o Seu sistema jaz no maligno, mas, Pai, que em nome de Jesus, não venhamos a nos afastar do Senhor. Que em nome de Jesus, 2021 seja um ano de dar um próximo passo, seja um ano de ir um pouquinho mais fundo, seja um ano de nós nos afastarmos da multidão e nos aproximarmos de um relacionamento pessoal com o Senhor, Pai. Que Jesus seja o mestre, mas também seja principalmente o nosso Senhor, Pai. Que Ele seja em nome de Jesus, Pai, como já foi dito hoje.
Que o Senhor Jesus seja o nosso Rei, nosso Senhor. Em que a nossa moral, onde ela está centrada, onde os nossos valores estão centrados, onde está a nossa lente principal. Que nós possamos olhar para tudo e para todos, Pai, com a lente de Jesus Cristo. De modo a reconhecer, Pai, qual é o ministério proposto para nós, Pai. De levar a Tua palavra, de promover reconciliação, de levar o amor, Pai. Apesar de tudo que o mundo tem tentado contra. Que possamos saber, Pai, que se essa noite foi difícil, foi para que nós aprendêssemos, Pai. Para que nós entendêssemos de quem é o poder, a honra e a glória, Pai. Que nós sejamos prontos para glorificar a Jesus Cristo e para compartilhar dessa fé que tem sido acrescida em nossos corações depois de um ano tão diferente, Pai. Que para muitos foi um ano de fim. Para muitos, Pai, na área profissional foi um ano de encerramento, Pai. Ano em que empresas se fecharam, ano em que vidas, Pai, foram levadas, ano, Pai, em que capacidades mentais e emocionais foram destruídas, Pai. Que nós possamos olhar para esse ano, Pai. E apesar de chorarmos com os que choram, Pai, possamos aprender, Pai, a respeito do Teu poder e estarmos prontos, Pai, para 2021. Independente, Pai, se a noite de 2021 for mais difícil ou não, Pai. Mas que estejamos, Pai, em 2021, num próximo passo no nosso relacionamento contigo. Que assim seja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar ao Senhor, amém? Deus grande e majestoso, me rendo adoração. Recebe minha adoração. Permita-me entrar num lugar que é somente teu e contemplar querubins te adorar. Tudo que tenho veio de ti. Meu melhor, eu quero te dar. Tu és meu tesouro, a ti, Senhor, adoração. Tua vontade é o que desejo. Deus grande e majestoso,
a tua santidade, entre os querubins te adorar. Recebe minha adoração, permita-me entrar no lugar que é somente teu e contemplar a tua santidade, entre os querubins te adorar. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo,